Diante de um juiz, o que dirão os negacionistas? Que não sabiam de nada? Você jura? Eu era só um burocrata. Eu só cumpria ordens. Um manda, outro obedece. Vai colar? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Opa! Colando Garrone de volta. Tudo bem, gente? Tem gente falando que meu novo microfone tá parecendo aqueles vídeos de ASMR, sabe? Aqueles vídeos sensoriais. Será? Ó, gente, não me dá ideia não, tá? Por enquanto, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui nesse nosso papo semanal. Eu falo livremente das coisas que eu penso, falo de política, falo de assuntos internacionais, falo também, falo da minha terapia, falo também, falo do meu cachorro, falo fora Bolsonaro, falo fora Bolsonaro. O que é isso? É a Coluna do Garrone. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Brasil, em relação a outros países, é um dos que melhor, entre os 5 países, é o quinto que melhor se comportou no período da pandemia. Vocês ouviram? Eu não sei se todo mundo achou essa mera declaração tão grave quanto eu achei. Num ranking de 5 países, o Brasil é o quinto que melhor se comportou na pandemia. O que isso quer dizer? Vocês entenderam? Eu vou falar o que eu entendi. O país vive a sua pior epidemia em mais de um século. Temos um presidente que jura que teve uma condução perfeita. Ele vai dar uma entrevista na TV estatal. Entrevista é licença poética, né? Porque entrevista é quando o jornalista pode fazer perguntas constrangedoras para o presidente da República. Jornalismo é para cobrar autoridades, lembra? Eu sempre falo disso. Ali é a TV do Bolsonaro, que já foi a TV do Lula, que o Bolsonaro disse que ia fechar, não fechou. Resumindo, um ambiente confortável para o presidente, e ele sabe ali que não vai ser constrangido, um ambiente afável, super favorável. É o cercadinho do Palácio da Alvorada em forma de entrevista, sem contrapontos. Não por incapacidade dos profissionais envolvidos, mas porque eles não podem fazer as perguntas que querem, né? Aí o presidente vai defender a sua perfeita condução durante a pandemia da Covid-19 e diz que num ranking de 5 países, o Brasil é o quinto que melhor se comportou. Que ranking? Que países? Qual é a fonte? E o pior, esse ranking de 5 países ali aleatórios que o presidente tirou da cartola, o Brasil ficou em último lugar. Ele não conseguiu pensar em nada melhor do que isso para defender a atuação dele. Inventou um ranking randômico de 5 países. É isso mesmo? É isso mesmo, Brasil. Bem, a partir disso, eu vou propor uma reflexão e convido você a navegar comigo. É sempre isso que eu faço, né? Tem hora que eu acho que a gente fica muito focado no que está acontecendo no dia a dia, a gente perde um pouco da noção do todo, perde a noção da gravidade das coisas. Uma visão de fora é sempre importante, daí a importância de fazer terapia que eu sempre defendo aqui. Essa é a mesma lógica que serve para a gente tentar entender o que acontece no Brasil. Eu estava lendo o New York Times, que é o principal jornal do mundo. Vocês sabem que eu me interesso muito pelas notícias internacionais, já que eu trabalho com isso há muito tempo. Eu não fico só olhando para o Brasil, apesar de o Brasil consumir muito do meu tempo. Enfim, como jornalista, eu acabo lendo o que os colegas produzem mundo afora. Estou lá, passeando pelo site New York Times e vejo uma notícia. Aí eu pensei, o debate que divide o Brasil hoje está completamente errado. A gente está gastando saliva, debatendo uma coisa nada a ver. O que as pessoas veem como autonomia médica, liberdade de expressão, uma opinião, nos Estados Unidos tem outro nome. Crime. Crime, e aqui a gente está achando que é razoavelmente normal, um debate possível na CPI da Covid, por exemplo, e está na boca do presidente da República. Mas vamos primeiro para a notícia do New York Times, diz lá a manchete. Médico denunciado por fraude disse que vendia tratamento com 100% de cura para a Covid. Um médico denunciado nos Estados Unidos pelo equivalente ao nosso Ministério Público por ter defendido um remédio para curar Covid. Aí tem a linha fina ali que diz que um advogado do Dr. Jennings Reinstein, da Califórnia, diz que o cliente acreditava estar ajudando as pessoas.
Importante dizer que essa notícia já está meio desatualizada. Eu fui checar no site do Departamento de Justiça, do escritório do US Attorney, mais ou menos o nosso Ministério Público aqui, e está lá. Não é um site de notícia, vale lembrar, é um site oficial que informa o seguinte. San Diego, Califórnia. Janine Ryan Staley, atenção, o médico que tentou lucrar com a pandemia ao vender cura milagrosa para a Covid-19 se declarou culpado numa corte federal. Ele admitiu que tentou contrabandear hidroxicloroquina para os Estados Unidos para vender um kit de tratamento de Covid. Ele admitiu que abusou da posição dele como médico para fazer alegações extremas, ou seja, cura. O Dr. Jennings admitiu ter mentido para o FBI, a Polícia Federal Americana. Olha, mentir nos Estados Unidos é coisa séria. Aqui, mentira a gente chama de qualquer dia que tem alguém do governo sendo ouvido na CPI. O médico americano admitiu que ele importou 26 libras, dali uns 12 quilos de cloroquina, dizendo que era um extrato de inhame. É o que diz lá o Ministério Público, que garante que ele receitava e vendia para os clientes da clínica estética dele o remédio. Sim, ele era médico, ligado à área de estética, que jurava que hidroxicloroquina oferecia cura de 100%. Cloroquina, nas palavras dele, era uma bala de prata, uma arma poderosa e boa demais para ser verdade. O médico dizia que o kit dele dava ainda 6 meses de imunidade. Olha o que diz a agente do FBI, que eu separei aqui, ela fala: o Dr. Staley garantiu uma cura para a Covid a pessoas apavoradas por causa da pandemia. Fecha aspas. A investigação do FBI diz ainda que ele admitiu que era tudo uma mentira, que tudo fazia parte de um golpe para ganhar dinheiro rápido. Temos, portanto, uma confissão. O crime, importar e receitar hidroxicloroquina associada à azitromicina. E isso é tratado pelo FBI como um esquema criminoso para ganhar dinheiro fácil. Autonomia médica, liberdade de exercer a profissão, liberdade de expressão, não. Crime. Ok, vamos voltar para o New York Times, tem aqui a sequência da matéria. O médico admitiu tudo, mas até agora ele só foi denunciado pela importação fraudulenta. Só, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. A matéria do New York Times traz informações importantes do Ministério Público. A Procuradoria diz que ele vendia cloroquina com a pegada de aquela coisa de o que você tem a perder, sabe? Aquela lógica. Não tem nada melhor no mercado, né? Qual o problema? Mas tem muito mais. Tem uns detalhes aqui, por exemplo, o cara cobrava $4.000 para tratar a família toda. Lembrando, ele prometia 6 meses de imunidade para a Covid. $4.000, R$20.000. E de quebra, no kit também tinha uns ansiolíticos. Afinal, o paciente estava em pânico e precisava de ajuda para dormir. O kit Covid do Dr. Staley tinha Rivotril para dar uma baixada na bola. A matéria lembra que a clínica era de estética, como eu falei, ele fazia depilação a laser, lipo e de repente, pá, resolveu curar Covid. Um agente do FBI ligou para a clínica dele como se fosse um paciente e ouviu do médico que ele tinha a cura e a prevenção para a Covid e que tinha ali um notável fenômeno clínico. Mas depois de dizer que curava, ele disse que nada é garantido na vida, né? Aquela coisa meio somebody love, né? Um picareta. O Ministério Público americano trata o médico como fraudador. O advogado de defesa até que mandou bem, disse que o cliente, um veterano de guerra do Iraque, sem antecedentes criminais, está sendo denunciado por fazer algo que o governo federal americano já fez. Ele provavelmente está falando do ex-presidente Donald Trump, que, enquanto presidente, recomendou a hidroxicloroquina. Bem, a matéria do New York Times lembra que estudos preliminares, a gente sabe disso, na China e na França, chegaram a mostrar que a combinação de hidroxicloroquina e azitromicina pareciam que ajudava, mas os estudos eram pequenos e não seguiam padrões. O advogado do médico não falou nada sobre cloroquina ser supostamente uma bala de prata, uma arma maravilhosa, boa demais para ser verdade, um notável fenômeno clínico e também essa coisa de dar 6 meses de imunidade para a Covid. Ele não mencionou, deve ter esquecido, né, um lapso de memória. O advogado tentou vir com aquela narrativa que o debate deveria ser sobre o que o médico sente confortável ali para melhorar os interesses do paciente. Ou seja, defender a autonomia do médico para receitar o que ele sente confortável. Bem, mas o Ministério Público não entendeu assim. Diz que é um caso de um médico que disse que um remédio curava a Covid e dava imunidade e não entregou a promessa. Então, tudo que o médico fez lá nos Estados Unidos é tratado como crime. E ele é réu, confesso, pena máxima
20 anos de prisão. Lá é crime, aqui no Brasil, vocês viram, o Ministério da Saúde parece que está se tocando. O Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, provocado pela CPI, temos que lembrar, declarou que medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, não têm eficácia no combate à Covid-19 e, portanto, não são recomendados pelo Ministério da Saúde para esse fim. Não tem eficácia, segundo o Ministério da Saúde, tá? Olha, são aqueles mesmos remédios que estavam na plataforma Tratikov do Ministério da Saúde na época do então ministro Pazuello e que foram recomendados várias vezes pelo presidente da República. E tem mais, agora tem uma treta entre o Ministério da Saúde e o Exército. O Ministério diz que não pediu para o laboratório do Exército produzir cloroquina, justamente o contrário do que o Exército tinha dito. Os militares tinham informado que só produziram cloroquina porque o Ministério da Saúde tinha solicitado. Agora o Ministério nega. Mas por que será que o Ministério mudou o discurso? Afinal, o governo financiou a produção, a compra, a distribuição de um remédio comprovadamente ineficaz contra a Covid-19, algo que nos Estados Unidos, vamos lembrar aqui, é tratado como crime. Por que o Ministério agora, sob o ministro Marcelo Queiroga, mudou a política tocada pelo ex-ministro Pazuello? O popular. Eu espero que o Garrone editor deixe o na edição final, espero. Enquanto isso, a gente segue ouvindo autoridades públicas defendendo abertamente a cloroquina como cura para a Covid. Eles citam casos particulares de pessoas próximas, eles citam também estudos bem frágeis que ninguém fora do Brasil cita. E já que não há outro remédio, qual o problema? Eu tomei, minha mãe tomou, minha vizinha tomou e eu estou aqui vivo. E isso entra na categoria autonomia médica, liberdade de expressão. O que nos Estados Unidos está sendo tratado, vamos lembrar, como crime, aqui é uma possibilidade. Nesse momento, autoridades surfam numa ambiguidade que não existe em qualquer lugar do mundo. Aí eu fico pensando, se isso for parar na justiça, se essas pessoas forem levadas a prestar contas num tribunal, como vai acontecer com o médico da Califórnia. Ele já se declarou culpado para ter ali uma redução de pena. Bem, vocês sabem que eu leio há um tempo sobre genocídio. Já trabalhei num documentário sobre o assunto, já visitei alguns locais onde houve genocídios, visitei covas coletivas na Namíbia, cemitérios na Bósnia, teve também um memorial na Ucrânia, campos de concentração na Alemanha e na Polônia. É um tema que me intriga, me assusta, me enoja também. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal dizendo por que o que está acontecendo no Brasil agora não é genocídio. Vou botar aqui embaixo. Eu não vou repetir, vou deixar o link aqui, vocês ouvem os argumentos que estão lá nesse vídeo no meu canal. Eu quero falar aqui de um padrão de quando os criminosos de guerra, sabe, gente boa que comete crimes contra a humanidade, esses genocidas, como eles se comportam quando são postos diante de seus crimes. O que eles dizem? Eu separei 4 exemplos históricos. O primeiro é um caso clássico, relatado pela Hannah Arendt, que você deve conhecer no livro chamado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Adolf Eichmann era um general nazista que, ao contrário do que todo mundo esperava, não era um ser diabólico, demoníaco, um psicopata, mas pelo contrário, ele parecia um cara absolutamente comum, cuidadoso com a família. Ele não era um monstro, aparentemente, era um burocrata que cumpria ordens. E essa foi a defesa dele. Não tinha poder, não tinha autoridade, ele só obedecia. Até o fim, não mostrou remorso, não reconheceu a responsabilidade dele pelo genocídio. Ele era responsável, entre outras coisas, pela logística de deportação em massa dos judeus para guetos e campos de concentração. Ele pôs em prática a chamada solução final. Essa logística do mal, né? Eichmann negou até a morte, literalmente. Ele foi condenado pela justiça de Israel, acabou enforcado. Segundo exemplo, outro nazista, o Josef Mengele, ele era integrante da SS, era também um médico do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Entre as funções dele, ele fazia a seleção de quem ia para a câmara de gás e quem ia ser submetido a experimentos médicos. Não à toa ganhou o apelido de Anjo da Morte. Ele passou a vida fugindo, Argentina, Paraguai e Brasil. Ele morreu aqui, inclusive no Brasil, e nunca demonstrou remorso. E dizia acreditar que nunca tinha feito mal a ninguém e que cumpria ordem. Um manda, outro obedece. Então, um burocrata, um médico. Um exemplo mais recente, o genocídio de Ruanda, na África Oriental, na década de 1990. Um jornalista, Hassan Niguezi,
Ele era responsável pelo jornal que publicava discurso de ódio, propaganda defendendo a ideia de que a etnia Tutsi era inferior à etnia Hutu, o que obviamente não tem comprovação científica, é mentira, fake news e, claro, racismo. Essa ideologia fundamentou o genocídio. O jornalista tinha até um lado miliciano também e participou ativamente do genocídio. No tribunal, criado pelo Conselho de Segurança da ONU, Hassani Ghezi negou tudo. Disse que os artigos que ele publicou foram tirados de outros jornais e que ele até pediu desculpas públicas depois. Acabou condenado à prisão perpétua, depois teve a pena revisada para 35 anos em regime fechado. A acusação incitou, direta e publicamente, o genocídio através de artigos no jornal dele. O entendimento foi de que ele ajudou e foi cúmplice em crimes contra a humanidade. Teve outro genocídio, mais ou menos na mesma época, que foi julgado no Tribunal Penal criado exclusivamente para os crimes cometidos na antiga Iugoslávia. O principal réu era o Slobodan Milosevic, ex-presidente da Iugoslávia, que é um país que nem existe mais. Ou seja, era um chefe de Estado. Eu não vou tentar aqui listar os crimes dele, mas tem ali crime de genocídio, assassinato, perseguição política, transferência forçada de pessoas, tortura, por aí vai. O caso mais conhecido dos crimes cometidos pelos subordinados dele foi o massacre de Srebrenica, na Bósnia, em 1995. 8.000 meninos e homens muçulmanos foram assassinados por tropas paramilitares sérvias em menos de 2 semanas. 8.000 em menos de 2 semanas. O Congresso americano chegou a reconhecer o papel doloso do regime de Slobodan Milosevic nesses crimes. Slobodan Milosevic ainda seguiu no poder por vários anos e, como tinha controle da imprensa, ele acabou promovendo uma tentativa de negar e apagar o que tinha acontecido. Ele acabou virando réu, como eu disse, nesse tribunal internacional. E qual era a defesa dele? Ele não reconheceu a competência do tribunal para julgá-lo. O argumento era de que a corte não era legal porque era um tribunal de exceção criado pelo Conselho de Segurança da ONU. Ele morreu na prisão em Haia, na Holanda, antes de ser condenado, como alguns dos subordinados dele. Ele não teve direito a um funeral com honras de Estado, mesmo sendo um ex-presidente na Sérvia. Eu dei exemplo, então, do Adolf Eichmann, o que era um mero burocrata, que cumpria ordens, o Mengele, o médico de Auschwitz, que não sabia de nada, o jornalista que fazia propaganda a favor do genocídio, que só repassou informações de outros jornais, e de um ex-chefe de Estado, Slobodan Milosevic, que não tinha noção do que as tropas subordinadas a ele faziam. Vamos voltar para o Brasil. Onde é que essa discussão sobre indicação de remédio que é ineficaz vai parar? A ciência já se posicionou, os governos do mundo já acataram, não existe cloroquina em tratamento de governo nenhum fora do Brasil. Mais do que isso, nós sabemos quais as receitas funcionaram durante a pandemia. Sabemos o passo a passo. Quais países estão reabrindo suas economias? Como eles se comportaram durante a pandemia. Distanciamento social, em muitos casos lockdown, máscara, higiene, vacina. A vacina é a estratégia definitiva para acabar com a doença. Não, ela não transforma as pessoas em jacaré. Não, a vacina não faz barba crescer. A vacina fabricada na China funciona sim. Sobre a cloroquina, até o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro reconheceu, ou seja, segundo o atual comando do Ministério da Saúde, o comando anterior, no mínimo dos mínimos, condescendeu com a administração de um remédio ineficaz para a Covid. Lá na frente, não sei quando, o que vai acontecer se certas pessoas se virem diante de um juiz? Se as autoridades brasileiras estiverem no banco dos réus de um tribunal nacional ou internacional? O que elas vão fazer? Com as informações que a gente tem hoje, a gente já sabe da gravidade das atitudes e das declarações dessas autoridades. Imagina com tudo mais que vai vir a público. O que essas autoridades vão dizer? Vão dizer que não reconhecem a autoridade do tribunal? Vão dizer que eram só burocratas, que só repassavam informações sem checar? Ou talvez que não tinham formação na área, mas receitavam remédio mesmo assim, como é o caso do médico que pode pegar 20 anos de prisão lá nos Estados Unidos. Vão dizer que era tudo uma conspiração? Como vão argumentar? Como vão provar que estavam fazendo um bom trabalho? Já sei, tem uma pesquisa para ser usada para embasar essa defesa. Aquela que mostra que o Brasil andou muito bem na pandemia, sabe? Como é que é mesmo, Bolsonaro? O Brasil, em relação a outros países, é um dos que melhor, entre os 5 países, é o quinto que melhor se comportou no período da pandemia.
No futuro, ele e seus subordinados não vão poder dizer que não sabiam o que estavam fazendo. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É porque eu leio muito sobre esses assuntos de genocídio e vejo como as autoridades se comportaram depois, fingindo que não sabiam. Isso eu estou falando apesar de eu achar que o que está acontecendo no Brasil não é um genocídio. Houve aquele documento publicado por um conjunto de juristas, encabeçado pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, agora aposentado ministro Aires Brito, em que relatam ou descrevem o comportamento das autoridades federais brasileiras, não como genocídio, mas como crimes contra a humanidade. O que não é uma coisa menos grave. É tão grave quanto, é só uma questão de tipificação, como eu falei, tem um vídeo sobre o genocídio. É pesado, é pesado. E se você chegou até essa parte da coluna aqui, você, assim como eu, está muito preocupado. Eu queria fazer uma correção em relação ao que eu falei na semana passada, no vídeo em que eu falei como é dura a vida do governista, né? Sugiro você ver também. Estou fazendo aqui várias autopromoções. Eu falei que tem coisa boa no governo Bolsonaro. Eu falei isso. Eu falei, por exemplo, o Pix é uma coisa boa. Aí um monte de gente veio me corrigir. Eu tentei pensar uma coisa boa e falei uma coisa... Não é que está errado, está meio certo. O que as pessoas falaram e está correto é que o Pix é um trabalho que não começou no governo Bolsonaro, ele foi concluído no governo Bolsonaro. Mas, em se tratando de um governo que veio para acabar com tudo que veio antes e mudar tudo isso que está aí, está ok, só de não ter acabado com o projeto do Pix, já dá para pensar que isso é uma boa medida. Talvez o nosso sarrafo esteja muito baixo, o nosso nível de exigência, o nosso padrão de qualidade esteja muito baixo. Então, assim, é uma meia correção. Então, o Pix não é do governo Bolsonaro. Ele foi ali finalizado e inaugurado pelo governo Bolsonaro. Então, eu já aproveito e mando essa perguntinha para vocês. O que vocês acham que tem de bom no governo Bolsonaro? Tá bom? Ajuda eu aqui, porque tá difícil. Na coluninha do Francisco, vocês sabem que tem meu cachorro aqui no fim do vídeo. Sempre tem. Não me pergunte o motivo. É porque ele quer. Aliás, ao longo desse vídeo, o Francisco está aqui do meu lado e ele está dormindo e ficou roncando. Eu não sei se esse microfone, que pega tudo, que esse microfone é muito sensível. Eu não sei se o microfone pegou o ronco do Francisco enquanto eu falava de Adolf Eichmann, genocídio no Ruanda, genocídio na Bósnia. Não sei se pegou esse ronco, mas se pegou, saiba que não eram as trombetas do Apocalipse, tá? Era só o ronco do Francisco, tá bom? Na coluna do Francisco dessa semana, ele está influenciado pela nova série que eu tô vendo, que é Pose. Nova não, né? Como eu tô vendo, pra mim é nova. Pose, muito boa. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre Pose. É uma série pra gente pensar muito. Não sabe o que se trata da série Pose? Então talvez você não vai entender a coluna do Francisco, porque o Francisco está no espírito de Pose, tá? Que tá na Netflix. Entenderam? Convite rápido para você assistir o 4 Quartos, aquele programa que eu faço ao vivo toda quinta-feira, 8h30 da noite, um debate com os meus amigos espalhados pelo mundo. Sempre tem que fazer esse convite aqui, eu adoro fazer e é ao vivo, você pode participar, super divertido, tá bom? A coluna Super Baixa Astral vai chegando ao fim. E eu queria agradecer aos novos inscritos, gente nova que chegou, deu uma impulsionada, depois das férias acho que eu voltei animado e deu uma impulsionada no canal. Divulguem para os amigos e para os inimigos também, tá bom? Não tenho problema em conversar com gente que não concorda comigo. Divulguem, tá? A gente crescer bastante, e aqui é tudo no amor, vocês sabem, não tem dinheiro, não tem impulsionamento, é só no amor, tá bom? Que mais? Eu vejo você a qualquer momento ou na semana que vem, a seguir, Coluninha do Francisco. Tchau, até a próxima. Inspirado na série Pose, nós temos aqui Francisco José na passarela com o seu colar, com o seu maxi colar cor roxa. Francisco extravaganza com seu olhar blasé que finge que não liga pra nada, mas é um ícone de moda. Sente a elegância com esse olhar de indiferença e sua linguinha. Pose aí, ó. Falando em pose, olha a pose. Olha a pose do Francisco. É isso, Francisco.
Gente, na real é o seguinte, o Francisco, ele tá com problema de ouvido e ele fica coçando. A gente tá botando remédio e tal, ele fica coçando. Então tem que botar o colarzinho aqui pra ele não ficar se coçando. Ai, que sono, né? Que sono.